noite. Boa noite a todos que estão assistindo essa live, ou quem não está assistindo, mas que vai assistir essa live. Tivemos um problema técnico, os probleminhas técnicos para entrar, mas agora já estamos ao vivo. Para quem não me conhece, eu me chamo professora Simone Caixeiro, sou militante de movimento popular Ocupa Nova Iguaçu, construo junto com outros companheiros o coletivo Resistir, lutar pela educação pública. E hoje, nesta noite de sexta-feira, a gente está aqui, firme na resistência, para que a gente possa discutir a importância do poder popular. A importância do poder popular e os conselhos municipais, que é uma das ferramentas de luta da classe trabalhadora, de fiscalização, de intervenção da sociedade, da população, nas demandas da população e da sociedade. E nessa noite a gente vai ter aqui conosco, para conversar um pouquinho sobre isso, 3 grandes professores, participantes de movimentos e de conselhos municipais também, que vão discutir sobre o que é um conselho municipal, quais são os seus objetivos, e vão falar também um pouquinho dos seus acúmulos e experiências sobre essa temática. A gente vai começar, a gente tem presente aqui na nossa sala o professor Guilherme Antunes, é professor de História e Sociologia, atuante na luta contra o racismo estrutural e contra a violência sofrida por crianças e adolescentes na Baixada Fluminense. Temos aqui também a professora Kátia Zabel, professora da Rede Municipal de Nova Iguaçu e Queimados, é presidente do Conselho de Alimentação Escolar e do CACES Fundeb em Queimados. O professor Renato dos Santos, que é graduado em Geografia pela PUC, mestre em Serviço Social também pela PUC, doutorando pela UFRJ, fundador e coordenador do pré-vestibular para negros e carentes na Vila Operária, e que vai estar aqui também conversando conosco. A gente vai iniciar esse debate, esse diálogo, pelo professor Guilherme Antunes, que terá agora 20 minutos para realizar a sua intervenção. É com você, professor. Boa noite aí a todos e todas, boa noite a Simone, a professora Kátia, ao professor, fugiu o nome dele agora, mas me lembra aí Renato. O nome dele. Renato, eu já ouvi falar muito do pré-vestibular social para negros e carentes lá da Vila Operária, que eu também ajudei por 2 anos a coordenar um pré-vestibular social aqui em Belford Roxo, no Bom Pastor, né, pela Uneafro. E esse ano, por conta da pandemia, a gente está também com pré-vestibular parado, mas também dei aula lá durante 2. E fala um pouquinho da minha história. Importante a questão dos conselhos municipais, né? Eu sou filho da escola pública, nasci em Duque de Caxias e vim morar em Belford Roxo ainda. Então, eu estudei na escola pública a vida toda, né? Estudei, na época tinha CA na escola pública, hoje não tem mais, mas estudei a vida toda na escola pública, que hoje são meus amigos, né? Meus colegas. Inclusive, me tornei professor de História, porque na antiga 8ª série, né, que é o 9º ano, professor de História, que hoje é meu amigo, a gente se fala, e eu achava ele fantástico pela forma dele dar aula, a didática dele era fantástica. Então, eu falei com ele na minha formatura da 8ª série, que ele é professor de História. E a vida mudou muitos anos, e graças a Deus a gente se reencontrou agora e eu pude cumprir a promessa, né? Mas, com 18 anos fui militar, fui para o Exército, aí passei pela missão de paz do Haiti, ainda sem essa consciência aí da importância, né, do sofre na pele por ser pobre, por ser periférico,
E aí, depois até eu seguir minha vida, aí comecei a faculdade de História já tá, porque quando eu saí do ensino médio eu não tive oportunidade, na época da década de 90, para os anos 2000, na faculdade, fazer um vestibular. Passando na faculdade vai um pouco da idade normal. E isso me fez, agora há pouco tempo, de alguns anos atrás, a pensar a importância de um pré-vestibular social, a importância que tem para o jovem carente, né, de comunidade, ter acesso a esse tipo de educação que vai abrir o horizonte dele, porque muitas vezes a gente percebe que falta para o jovem e adolescente ele saber que tem possibilidade. Então, para a educação social, e depois comecei a dar aula em escolas privadas, não fiz concurso ainda por conta, e acho que nem vou fazer, porque cada vez está mais escasso, cursos públicos. E aí, na militância, aí, né, dentro da educação, eu conheci que ela era ele era eletivo, né, tinha eleições. Isso tem uns 3 anos. Aí eu falei, quando eu tiver a próxima eleição, eu vou me candidatar, porque alguns anos pesquisando se fica, né, negra na Baixada Fluminense, participei já de vários eventos, aí, inclusive debates com algumas pessoas da área da segurança pública sobre essa temática da juventude negra que morre, né? Que morre cada dia, morre mais aqui na Baixada Fluminense. Rio de Janeiro, a gente sabe que cada 10 jovens que morrem, 7 são negros abaixo dos 29 anos. Então, é complicado. E a gente entende que a educação ele é um meio da gente combater, né? Combater essa violência sofrida pelos jovens nas periferias. E estou agora entrando na municipal. E aí eu descobri que existiam conselhos municipais, também eu não sabia. Né? E que o conselho municipal, na teoria, ele tem representante do governo municipal e representante da sociedade civil, que pode ser pessoa física ou pode ser também organizações ONGs, né? E comecei a participar de alguns, visitando, eu nunca fui membro de nenhum conselho municipal aqui em Belfor Roxo, falta falar isso, eu sou de Belfor Roxo. Mas por conta de eu querer ser e pesquisando sobre, principalmente de educação, em Belfor Roxo. Eleição para o Conselho Tutelar, e aí eu me candidatei, né, no meu trabalho. A gente conseguiu ganhar a eleição em 2019, ano passado, né? Aqui em Belfor Roxo são 10 conselheiros e um suplente, então tinham 10 vagas no município, mas por questões políticas eu acabei não botando posse e botei na justiça, mas isso aí é uma outra conversa, e não consegui tomar posse, né? Porque sério, um trabalho de atuação dentro do Conselho Tutelar, de visitar as famílias, de entender, né, como que o poder público ele pode estar mais atuante, né, para essas famílias, né, que mais precisam. E a gente entende que o Conselho, tanto municipal quanto tutelar, tem essa função de cobrar do poder público providência e de propor, né, soluções para que a vida dos moradores do município elas melhorem, sejam mais assistidas, no caso da Conselho de Educação, que o Fundeb seja aplicado realmente dentro da educação, né, que as escolas tenham
um mínimo de estrutura para funcionar, as creches. Então, isso eu estou falando. E tem uma série de outros conselhos, não fazendo parte do conselho, lá, embora tenha direito para o eleito, a gente entende que, porque na teoria, como eu falei, a estrutura funciona assim. O Conselho Municipal é formado por membros do governo, né, representantes da prefeitura, e a outra parte é formada por sociedade civil organizada. Né? Então, isso na teoria. Funciona em Nova Iguaçu, mas tem governo, representando o governo, que é legítimo e legal. E na sociedade civil, pela sociedade civil, não tem o conhecimento que existe o conselho, que pode participar, acaba tendo representantes da sociedade civil que também são ligados ao governo. Então, tem essa fiscalização que deveria ter. Não sei como é que é nos outros municípios, mas aqui, entendeu? Então, a presidência dos numa determinado período é um membro da sociedade civil, no outro período é um membro do governo. E aí a gente acaba tendo rodízio, porque a sociedade civil vai intervir, vai fazer de acordo com a vontade isso na teoria, né? Enquanto que os membros do governo vão tratar a respeito do poder público municipal e de como que o poder público está operando e trabalhando nesse sentido. Então, acaba que não tem esse rodízio, né? Acaba que a gente acaba ficando sem essa fiscalização efetiva, porque com a sociedade civil, ela debater, dialogar, ela está ligada ao poder público, infelizmente não tem essa cobrança. E essa live é importantíssima, né? Quero mais uma vez parabenizar a organização. Para eles e que devem ser lutar por esse espaço e que só ocupando esses espaços a gente vai conseguir mudar alguma coisa, né? Porque não é celebridade. Para a gente começar, o principal é o né? Então, embora não seja eletivo, mas é um órgão onde se debate política pública para a sociedade dos municípios daquele lugar ali, seja Belford Roxo, Nova Iguaçu, Caxias, seja qual for o município, conselho para debater essas políticas públicas para melhorar a vida da população. Então, a gente vai para que tem que se ocupar desses espaços porque realmente querem fazer algo para melhorar a questão municipal. A gente está aí, né? Então, é necessário a gente entender que tudo gira em torno da política, e se a gente abrir mão, a gente acaba abrindo mão de ter o que reclamar ou com quem reclamar, porque se eu não votei, eu reclamar se ele não faz o trabalho, e eu que vou votar, eu tenho que entender, né, quem são os candidatos, quais são as áreas de atuação deles e como eles atuam dentro do município, e para a gente poder ter como cobrar algo do poder público. Mas como que o Conselho Municipal é importante? O Conselho Municipal que vai levar ao poder público as demandas do município e que vai cobrar para que as demandas supridas, elas tomem providência para que isso venha a ser. Então, importante. Uma outra coisa frente que acaba sendo um empecilho, né, para a sociedade civil participar do Conselho Municipal, é porque realmente a pessoa tem que fazer porque gosta, porque tem uma coisa que ela não é remunerada, demanda tempo, né?
Está aí a professora Kátia, aí, que pode falar melhor sobre isso, né? Porque você acaba demandando tempo que você estaria com a sua família, ou estaria preparando uma aula, e a gente sabe que o tempo de professor é muito curto, e você acaba abrindo mão desse tempo para poder estar atuando no Conselho Municipal, o que é importantíssimo. E isso acaba desestimulando algumas pessoas. Infelizmente, a gente vive num país de desemprego, onde as pessoas estão fazendo o que pode para sobreviver, né? Então, as pessoas costumam romantizar dizendo que é empreendedorismo, né? Aí é a falta de trabalho mesmo, a falta de emprego, né? Então, isso vai tempo. Então, o Conselho Municipal, ele precisa ser ocupado por pessoas que realmente querem fazer algo para melhorar a vida da população, né? Não, independente de ações ou de aspirações políticas ou não, né? A causa, né? É necessário entender que é preciso lutar por um território mais justo, por um território mais digno, onde o poder público ele se sente na obrigação de fazer o que tem que ser. Estarão batendo na porta deles ali, cobrar que sejam feitas aquelas demandas que o município precisa. Então, democratizar realmente o Conselho Municipal, porque parte do Conselho, ele é membro do governo, Conselho de Sociedade Civil, que de alguma forma faz parte do governo ou está ligado a pessoas do governo. Então, isso acaba atrapalhando as políticas públicas de serem implementadas. Então, esse ano, mais uma vez, eu vou dizer municipal, vou aqui deixar claro, já todo mundo que me conhece já sabe, mas não sou candidato a nada, nem pretendo ser, né, mas eu sou militante, eu sou professor, sou filho da escola pública, entendo que o debate é importante, entendo que só tem que propor, tem que ter ideia, tem que ter proposta, né? Então, e aí a gente vai observando os candidatos às prefeituras e ao Poder Legislativo, e a gente entende que é necessário que nós estejamos atentos, né? A quem propõe, a quem tem ideia, a quem tem proposta, a quem efetivamente trabalha, a quem tem uma vivência, né, dentro da saúde, segurança pública, as pessoas que têm interesse em melhorar a vida da população, né, em própria vida. Que a gente acaba esbarrando na eleição municipal, o cargo político não é isso, né? Então é necessário que a população entenda que o político não é celebridade, o político ele é nosso funcionário. Quem paga é a população, né? Quem paga o salário do político são os impostos que nós pagamos, e aí eles recebem do nosso dinheiro o seu sustento. Então, nós estamos no papel não de bater, nós estamos no papel de cobrar de um funcionário público que ele faça bem o seu trabalho, porque quem paga o salário deles somos nós. E os conselhos municipais estão aí para ajudar a propor e principalmente fiscalizar e cobrar do poder público que ele faça efetivamente o seu trabalho, que é zelar, cuidar da população do seu município. Basicamente isso daí que eu queria deixar, acho que até menos de 20 minutos, 17 minutos aí. Queria mais uma vez agradecer o convite, né, e dizer que essa live é importantíssima, né, de bagunça política aí no nosso país, e que a gente precisa entender que se a gente não começar a mudar o nosso quintal, né, que é o nosso município, a gente não vai conseguir mudar, né, o país. Se a gente não arrumando nossa cama, a gente não consegue arrumar mais nada. Não é
essa aí é a minha fala. Acredito que deu para as pessoas entenderem, e o mais para frente a gente vai argumentando melhor aí as falas, e para mim é motivo de muita honra estar aqui juntamente com esse grupo aí fantástico de professores aí. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme, muito obrigada. Vale a gente pontuar e esclarecer o porquê que a gente colocou essa temática referente ao poder popular e os conselhos municipais. Porque muitas vezes a gente não sabe, inclusive nós população, não sabemos a arma que tem o conhecimento para que a gente possa, inclusive, estar cobrando nos espaços sobre que as demandas da população brasileira, as demandas da nossa população, da nossa sociedade, sejam atendidas. E o que, de fato, os conselhos municipais fazem, como eles são divididos, como eles são distribuídos. Agora a gente vai chamar a professora Kátia, que é uma das representantes, participa de 2 conselhos municipais, um do Fundeb e o outro de alimentação escolar, que pode estar dizendo muito bem como é feita como é que são as representações dentro do conselho, o que se discute no conselho e por que não tem uma participação efetiva, inclusive, da sociedade civil, participando das reuniões e discutindo e levando as demandas da população. E você, professora Kátia Zabel. Boa noite, pessoal. Como ela falou, sou a professora Kátia, sou professora da rede de Nova Iguaçu e de Queimados, mas é em Queimados, né, que é a cidade que eu moro, e que eu faço parte dos conselhos, né, tanto do CME, que é o Conselho Municipal de Educação, e aí o Conselho do Fundeb e o Conselho de Alimentação. Bom, é que o colega falou, o Conselho Municipal de Educação, ele é feito para poder, entre outras atribuições, fazer o seu sistema de educação municipal. E aí a gente tem que levar em conta que as pessoas precisam querer participar. Uma é o que ele falou, tem que querer, porque não é remunerado, né? É voluntário, é porque eu sou educadora e quero participar das discussões, representar minha categoria e, assim, buscar melhorias para a minha categoria, né, da educação, para os meus alunos, para a nossa clientela. E aí, eu acho que hoje, no cenário que a gente está vivendo no país, participar de um conselho municipal é de extrema importância, porque é agora, no momento, que o maior desempenho do conselho municipal é saber como que se dará o processo de educação, no nosso caso, no município. E a maioria dos conselhos hoje, qual é a discussão? Saber o que a gente vai fazer com esse ano, né? Alguns municípios estão com aulas remotas, alguns já estão contabilizando, outros não concordam, porque a gente não consegue alcançar toda a nossa clientela, outros acham que a gente pode. Então, como que vai tendo essas soluções? A gente não tem uma solução pronta, é através de debates dentro do Conselho Municipal. E aí, o que acontece? Se a gente tem alguém só do governo dentro do Conselho, quem vai resolver lá o que acha que seria bom é o governo. E aí, a gente sabe que nem sempre quem está lá no governo tem o entendimento, porque não tem não está dentro da sala de aula, não é o pai do filho que está lá dentro da sala de aula que precisa do ensino. Então, não é você que está ali vendo, né, o seu problema no dia a dia. Então, às vezes, eu digo assim que na maioria das vezes, isso acaba atrapalhando para a gente. Então, não adianta a gente querer brigar, discutir hoje nas redes sociais se a gente não tem um papel que a gente possa realmente discutir e chegar a um avanço, né? No conselho do Fundeb, eu costumo dizer que
as pessoas só se preocupam se é para fiscalizar, é para fiscalizar para saber se a gente tem o dinheiro sobrando, porque, por exemplo, em Queimados, há um tempo atrás, a verba do Fundeb dava para se pagar a remuneração, o salário do professor, sobrava um resíduo e o governo sempre pagava o que chamava de um 14º, ou chamava uma época de JIP, ou de um abono. E aí as pessoas, os professores, contam o seguinte, quando me enviam, e aí, a gente vai receber Fundeb? Eu falei, gente, a gente recebe todo mês. Não, eu quero saber se a gente vai receber Fundeb. A gente recebe todo mês. Porque hoje nós sabemos que a maior parte, ou digamos quase que todos, tanto municipal e estadual, utilizam dessa verba do Fundeb para pagar o salário dos profissionais de educação. Então, mesmo que a lei diz que é o mínimo de 60%, né, o mínimo de 60%, mas você pode gastar o máximo que você puder. Mas o certo seria os outros 40% você investir na educação, porque não é só o salário do profissional, você também tem outras demandas. E aí, no entanto, o que se faz? A prefeitura ou o Estado se retira daquela folha de pagamento e usa totalmente o Fundeb. Mas o conselho em si do Fundeb não é só fiscalizar isso, é também ir visitar a escola, saber como as escolas estão. Então, como é que vai saber que uma escola, em Queimados nós temos 33 unidades, em Nova Iguaçu nós temos aí umas 500. Como que vai saber como está aquela estrutura daquela escola? Então, qual é o conselho que vai fazer isso? É o conselho do Fundeb. Ele tem uma planilha, um relatório, em que ele vai visitar essas escolas para saber o prédio, a estrutura, quantidade física, a quantidade de salas, se tem biblioteca, se tem a secretaria, os departamentos que a gente sabe que precisa dentro de uma escola. A sala de aula, com os alunos mais ou menos, se tem cadeira para todo mundo, que a gente sabe que a maioria da escola pública não tem. Então, como que está o horário, se está faltando professor, se não está. Isso tudo eu tenho no relatório, que eu sempre faço essas visitas e relato tudo isso. Quem me acompanha depois assina, ou a diretora, eu fotografo, né? Nós temos agora esse ano com um problema lá de algumas escolas em Queimados e que a gente acaba recebendo denúncia de que tem algum problema, de uma infiltração, quer que seja. A gente vai lá, faz visita para relatar, passar isso para a Secretaria de Educação, né, para tomar providência, ou então a gente até passar para o promotor da tutela de educação para que o que possa ser feito, para ele cobrar, né, com uma instância maior, cobrar da prefeitura. Então, não é um controle só da verba, só do dinheiro que paga os profissionais, mas de tudo que engloba ali a educação. Só que não o conselho, ele é de acompanhamento e controle social. O nome já diz, acompanhamento e controle social. Então, não é deliberativo. A gente não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. A gente nem é fiscalizador somente. Tanto que eu só levo as prestações de conta para o meu conselho, que lá eu sou presidente, eu só levo para o conselho quando já vem tudo lá certinho, arrumadinho, pela parte burocrática e da contabilidade, que é quem entende mesmo do assunto, e a gente vai analisar lá para ver o que tem. Eu não posso dizer, esse dinheiro eu não concordo. Não, você tem que saber, olhar, eu posso fazer um ofício, posso fazer um relatório. Então, ainda não é um deliberativo, é um acompanhamento de controle. A gente ajuda, acompanha para que se tenha um controle do uso desse dinheiro. E aí há uma dificuldade, porque na maioria das vezes, em reunião, igual a Simone comentou, falar um pouco da população. Quer dizer, eu sou professora, estou dentro da sala de aula, e aí não ganho para isso. Resolvi entrar para o conselho para poder atuar, para exigir mais, para saber o porquê que não tem a melhoria, para lutar, entender mesmo. E aí a gente sabe que pode ter pais de alunos que, no caso, que são de EJA, que são maiores, podem participar do conselho. E você vê que estão lá no nome, que aí a gente manda os ofícios para as escolas fazem uma reunião, a gente precisa de representantes. E a gente nomeia os representantes, e quando chega numa primeira reunião, tá
estão lá todos os representantes. Numa segunda, terceira reunião, a gente encontra o diretor, porque lá em Queimados, pelo menos, é assim. São 2 professores, 2 diretores. O Conselho Tutelar também tem 2 cadeiras, um suplente e um titular. Pais de alunos, alunos da EJA, e aí os representantes da Secretaria de Educação. E aí a gente vê que, no fundo, no final das contas, aparece lá a diretora, o professor, o funcionário administrativo e o pessoal da Secretaria de Educação, que é do governo. A parte que eu acho que seria o essencial de participar, que seria os pais, né, os responsáveis dos alunos e os alunos, porque melhor do que eles, porque eu posso brigar pelo meu salário, mas melhor pela estrutura e pela falta do que está na educação, melhor quem está lá na ponta, que é o nosso aluno, o responsável do aluno. E eu cobro muito disso porque pouquíssimos comparecem à reunião. Agora que nós temos uma reunião virtual, tem melhorado um pouquinho. Mesmo assim, ainda tem problemas. E hoje eu digo que, nesse cenário que nós temos, o pior está sendo o Conselho de Alimentação. Porque o Conselho de Alimentação Escolar, aí sim, ele é fiscalizador, é deliberativo. Ele não é um controle, não é só de acompanhamento de controle social. O Conselho de Alimentação, ele fiscaliza e ele delibera. Porque existe uma verba, que é o PENAI, que é uma verba justamente para utilizar na alimentação escolar. Claro que o valor que o FNDE, né, que o governo coloca como a verba do PENAI, não cobre toda a alimentação de um aluno na escola pública. Precisa da complementação de um prefeito ou do Estado. Mas a gente, como conselho, né, do CAI, do Conselho de Alimentação Escolar, a gente pode fiscalizar se está sendo cumprido e pode deliberar. E aí, hoje tem um problema em Queimados, né, porque a gente sabe que a maioria o FNDE, assim que entrou a pandemia, o FNDE fez uma portaria, uma deliberação com sugestão de utilizar, que poderia pegar esse dinheiro, que é somente para merenda escolar, e revertir a alimentos que podem ser distribuídos aos alunos da educação pública, porque nós entendemos que a maior parte dos nossos alunos vivem em vulnerabilidade, necessitam da alimentação escolar. Nós que estamos dentro da sala de aula, nós estamos na escola, nós vemos que se o aluno está lá triste, está desnutrido, ele não vai conseguir ter um bom desempenho escolar porque ele está com fome, porque ele não tomou um café da manhã reforçado, porque ele não almoçou. Então, tanto que a maioria das escolas, se a gente chegar na escola, faltou água, ou não tem alguma coisa que está faltando na merenda, o que acontece com as aulas? Meio período ou interrompe as aulas. Só tem aula completa, integral, se tiver alimentação. Então, o que nós podemos entender? Que o alimento é necessário. E aí, o governo foi seguindo para que fosse liberado. Ou alguns escolheram em forma de cartão, outros escolheram em forma de dar cesta básica, mas o ideal seria o kit de alimentos. O que é o kit de alimentos? Que é justamente seguindo as normas da nutritivo, tudo certinho, da cartilha do FNDE, de acordo com a alimentação, e utilizar para revertir esses alimentos. O que o aluno iria receber na escola e ele não está, o que ele pode fazer? Entregar para o aluno, para ele comer em casa. Se um mês são 20 dias úteis, em média, ele teria que receber o que ele receberia ou do café da manhã e almoço, ou seria o almoço e o lanche da tarde, ou da noite seria a janta, ele receberia esses kits de alimentos para poder levar para casa. E aí nós temos várias prefeituras que estão vendo isso. Em Queimados, eles resolveram fazer uma licitação, que foi uma forma mais lenta e demorada para poder contratar uma empresa para que fornecesse esses alimentos, formasse um kit. E aí o que aconteceu? Teve erro na licitação, viram o erro lá, modificaram uma coisinha ali,
quando Ela vem resolveu aqui. que teve a licitação, demorou tanto para sair o resultado da licitação que a ganhadora, a empresa que ganhou a licitação em primeiro lugar, pediu para se retirar, porque não poderia cumprir o que foi dito em 2 meses anteriores, porque já tinha dado o seu preço 2 meses antes. E os alimentos vêm sofrendo um aumento muito grande, né? Hoje, então, se fala só do arroz, mas nós sabemos que tudo tem aumentado muito. E aí ela disse que não poderia executar o contrato, então abriram para a segunda colocada também disse que não poderia cumprir. Quando a terceira colocada disse, não, tudo bem, o valor que nós escolhemos, a gente pode aqui dar um jeitinho em fazer, que vai fazer o contrato, saiu em diário oficial, vai contratar a empresa tal. Descobriram que o valor que eles fizeram estava errado, né? Então, era uma coisa de 3 meses, mas não tinha um valor que ia pagar mensal, ou seja, o processo licitatório teve que ser anulado e está lá uma guerra danada e a gente já teve contato com um promotor de justiça e estamos numa briga tremenda para fazer com que a prefeitura cumpra o que tem que ser feito. E aí eu pergunto, onde estão os alunos e os responsáveis que precisam acompanhar isso? Porque eu tenho consciência de que esses alimentos já vão fazer 6 meses, já eram para ter sido entregues aos nossos alunos, que tem alunos que necessitam dessa comida. E aí? Não teve. Então, eu estou cobrando o que eu posso. Até reportagem nós fizemos com jornalista, com televisão no município para cobrar. E ele sempre dando uma desculpa. Mas o ideal é o quê? Quando eu faço uma reunião, mesmo virtual, me aparece uma mãe. Cadê o outro? Porque não é um conselho de alimentação escolar, nós temos até a sociedade civil, não precisa ser só o pai de aluno, que além do aluno, além do pai do aluno, do responsável, a gente também tem 4 cadeiras para a sociedade participar. E não participa, gente. Então, a gente já está num cenário político muito difícil, em que a gente está sendo desvalorizado, e não digo monetariamente, desvalorizado é de valor mesmo, total. E aí a gente sabendo que existe uma verba que é para ser destinada para isso, e a gente, cadê o conselho que tem que fiscalizar? E aí eu digo isso em Queimados, que eu estou lá. Mas eu sou professora de Nova Iguaçu também. A gente até dá graças a Deus que ali eles estão cumprindo, mas eu não sei quem é, eu já procurei saber, ninguém sabe me informar. Quem faz parte do Conselho de Alimentação de Nova Iguaçu? Quem faz parte do Conselho do Fundeb de Nova Iguaçu? Ninguém sabe dizer para a gente. E eu tenho participado das reuniões do Conselho Municipal de Educação de Nova Iguaçu como visitante. Claro que, por conta desse cenário da pandemia, da gente estar com suspensão das aulas, a gente até está tendo voz para poder debater alguns assuntos dentro do lado do conselho que estão sendo, mas a gente não vota nada. Quem tem que votar? Quem é conselheiro. E quem é conselheiro tem que participar. Então, o que eu passo aqui para vocês, eu fiz um breve resumo do que seria esses conselhos, mas nós sabemos que, né, o Conselho Municipal de Educação, que é o CME, o Conselho de Alimentação Escolar, que é o CAI, e o CAC-Fundeb, que é o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, são 3 conselhos importantíssimos dentro da educação e que a sociedade tem que ter conhecimento de como funciona, tem que querer participar e brigar para isso. Porque se o CAC-Fundeb é só de controle social, o CAI é fiscalizador e deliberativo. Então, a gente precisa da sociedade. Entenda, conheça e lute, ocupe esses espaços, mesmo que a gente não ganhe nada com isso em valor, em salário, mas a gente está lutando por aquilo que a gente acredita que tem que existir. Porque se a gente esperar por governo, todo mundo quer ir lá, ainda mais agora, o colega aí, né, falou ainda há pouco, a gente tem que pensar em quem vai votar. Também não sou candidata, tá? Fique claro.
Mas o que a gente tem que pensar? Em escolher aqueles que têm propósito real de ajudar, de realmente cumprir com a sua função de... Vou entrar para vereador, para quê? O que é a função do vereador? Eu vou entrar para candidato a prefeito, o que é a função do prefeito? Não é conseguir uma vaguinha para mim ali, nem arrumar um dinheirinho fácil. É fazer com que cumpra as leis. Porque nós temos leis que, se elas forem cumpridas, a gente não ia estar passando esse sufoco que a gente está passando. Então, eu só fiz um breve comentário aqui desses 3 conselhos que eu faço parte e um pedido para que todos possam se inteirar mais do assunto, entender o que significa o conselho, para que serve cada conselho e ocupar um espaço, uma cadeira, ter voz, ir lá, colocar a sua opinião, brigar por aquilo que a gente sabe que deve ser feito corretamente, né? Então, espero que eu tenha sido esclarecedora assim, nesse breve momento de fala. Obrigada, Kátia. Muito obrigada. Antes de passar a palavra para o professor Renato, é preciso que a gente reafirme e afirme que os conselhos municipais é um espaço de decisão e é um espaço de interlocução entre a gestão pública e a sociedade civil. Além desse espaço de participação popular, esse espaço de participação popular, ele faz com que a gente se tenha interlocução da sociedade civil com o governo. E os conselhos municipais, eles são foram criados a partir da Constituição de 1988, e eles são das mais diversas categorias. Eu vou citar alguns aqui, para que a gente saiba. Essa participação popular, ela pode existir a partir de uma temática específica, a partir do interesse de alguma área, e é ali que as pessoas que têm o interesse em debater, discutir, fiscalizar determinado assunto, ela pode participar e se inserir. Então, existe o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, existe o Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Cultura, Conselho Municipal do Transporte, Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural, Conselho Municipal de Política Urbana, tem Conselho Municipal do Meio Ambiente, tem Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho de Segurança Alimentar, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Conselho Municipal da Defesa dos Direitos do Negro, existe Conselho Municipal de Alimentação Escolar, Conselho Municipal de Educação, Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, alguns desses conselhos. Então, todos esses conselhos municipais de determinadas áreas, ele vem a fim de que você possa ter essa interlocução da sociedade com o governo, para que a gente possa fiscalizar as verbas que chegam, sim, levar as demandas da população para esse conselho, para que sejam discutidos, inclusive na implementação de políticas públicas. Então, a participação da sociedade é fundamental. E como última fala desse nosso diálogo, a gente vai chamar o professor Renato, que vai falar um pouquinho também sobre a importância desses conselhos. Professor Renato. Olá, boa noite a todos. Boa noite, professora Kátia, professor Guilherme. Muito bom estar aqui em alguns minutos para poder conversar com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Com certeza, tá bom. Beleza, porque eu quase não estava ouvindo a primeira fala. Mas, enfim, eu sou o professor Renato, sou professor de Geografia, sou da base de Educação Popular, fui conselheiro tutelar no município de Nova Iguaçu e, consequentemente, quando se fala sobre a lógica da participação da sociedade civil na questão dos conselhos, a gente fica vendo de um processo muito grave, que é o desconhecimento
que a própria sociedade, da importância da sociedade nesses entrelaços aí das questões de políticas públicas e, nesse caso, municipais, né? Eu fico pensando, por exemplo, na questão do Conselho de Saúde Municipal num momento desse de pandemia. O quanto seria útil para a sociedade se nós tivéssemos essa possibilidade de ter um Conselho Municipal de Saúde brigando, atuante, mas, por outro lado, a gente sabe que isso não é possível em virtude não só devido à questão da pandemia, mas o desconhecimento da própria sociedade em relação à sua participação numa política pública para ser implementada e fiscalizada em cada município. Isso também tem a ver com essa falta de informação, porque também, hoje chamado de gestores, não fazem a mínima questão que essas informações cheguem. Não fazem a mínima questão com que a sociedade civil comece a ter um conhecimento sobre. Então, é muito mais interessante. Por outro lado, e aí eu sou um cara que já tem uma determinada idade, eu lembro que a Simone citou aí a Constituição de 88, então nos anos 90, nós tínhamos um boom dos movimentos sociais, e esses movimentos sociais, em grande parte deles, eram militantes que acabavam sendo captados para discutir essa questão da cidade como um todo. Só que esse grupo lá da década de 90, que teve uma participação talvez até mais eficaz na questão dos conselhos, esse grupo ele foi envelhecendo ao longo do tempo e vai se cansando ao longo do tempo, e não se teve aí, de uma certa forma, um preenchimento desses espaços que foram deixados. Uma outra questão também que eu acho que é muito interessante quando a gente pensa sobre a participação da sociedade civil e principalmente levar esse conhecimento para os jovens, é que esses conhecimentos não chegam a eles porque também a gente não trabalha isso na escola, né? Nós somos uns professores muito conteudistas, vivemos a base da grade escolar, mas viver a base da grade escolar não nos dá, em muitas vezes, a possibilidade, por exemplo, de discutir em nossas aulas a questão dos direitos humanos. E aí, quando eu começo a discutir a questão dos direitos humanos, e entre os direitos humanos eu vou discutir a questão da habitação, a questão da saúde, a questão da segurança, consequentemente, eu posso entrar nessa seara que é discutir a participação da sociedade na questão dos conselhos. Então, consequentemente, também o que falta é que muitos de nós, professores, que temos o conhecimento, não passamos isso para quem está em sala de aula. Não dialogamos com nossos alunos essa importância que é conhecer um conselho municipal. Eu, quando fui conselheiro tutelar no município de Nova Iguaçu, o quanto me fez falta ter o Conselho Municipal da Adolescente para ajudar nas ações, para me ajudar a cobrar da questão de quem deveria cumprir, o papel da criança e o adolescente, fazer valer o direito. Por quê? Porque no meu período de gestão do Conselho Tutelar, o que eu percebia é que a infração, o não atendimento, o não cumprimento do direito da criança e do adolescente, eu começava no atendimento do próprio conselheiro, sem ter qualquer condições de trabalho para a lógica do atendimento. Então, ser da questão do Conselho Municipal, e aí, como a Cátia já falou, e o Guilherme também, os professores falaram, demanda tempo, demanda conhecimento, demanda possibilidade de embate, porque você também acaba gerando uma questão de embate no próprio município. As discordâncias nem sempre são bem-vindas, e aí você tem o poder municipal, propriamente dito, que vai num afronto com quem está ali na sociedade civil, discutindo, lutando pelos seus próprios direitos, direito da sociedade como um todo. Então, não é tão simples assim, foi até a Cátia e o Guilherme que colocaram, né? Demanda tempo, demanda disponibilidade, demanda conhecimento, demanda querer. Ou seja, você tem uma infinita situações que, muitas vezes, esse militante ele acaba não tendo tempo para isso. E aí, deveríamos estar preparando a população
pouco mais jovens, os alunos um pouco mais jovens, que pudessem participar desse processo e conhecer isso. No meu tempo e aí o Guilherme estava falando sobre a questão do Conselho Tutelar e não deu a pegar porque falhava muito, mas eu digo para você, Guilherme, no meu tempo de gestão do Conselho, do Conselho Tutelar do município de Nova Iguaçu, foi uma coisa muito dolorosa, porque as políticas públicas nós não conseguimos implementar, né? Nós estamos ali para defender o direito da criança e do adolescente, e o nosso maior papel era pegar a criança, e na época chamada de abrigo, eu colocava no abrigo, mas e para além disso, né? O que se tinha para além disso? O que se tem pegar o adolescente e levar para o abrigo? O que vai se fazer depois disso? Quais são as políticas públicas que podem ser implementadas para melhorar a vida daquele adolescente que, por algum momento da sua vida, desvalido da sorte, ele ficou entregue àquela situação de grande vulnerabilidade. Então, nós não víamos isso, nós não víamos o Conselho Municipal chegar próximo do Conselho Tutelar, estender a mão, vamos trabalhar juntos, vamos fazer o que deve ser feito. Isso nós não víamos, ficamos totalmente desamparados. Eu olho muito essa questão da questão dos conselhos a partir dos jovens, o quanto esses jovens que poderiam atuar na questão do Conselho Municipal, quantos dali futuramente poderiam ser gestores, poderiam ser vereadores e prefeitos da nossa cidade com uma formação adequada do que é discutir política pública e o que é entender a demanda da sociedade. Brilhantemente, a professora Kátia falou sobre a questão da educação, o quanto ela trabalha, o quanto ela luta sobre a questão do Fundeb, o quanto a questão da alimentação, e, por outro lado, ela sente esse vazio da sociedade civil para mais próximo, que também deveria ser uma participação do Conselho Tutelar. Quando a gente olha para o sistema de saúde, o Sistema Único de Saúde, que estão tentando acabar com o Sistema Único de Saúde, tentando desfazer o Sistema Único de Saúde, nós não temos a possibilidade de ver a sociedade civil lutar pelo direito da questão da saúde pública. É impressionante, nesse momento de pandemia, o agente da saúde pública, o médico, o enfermeiro, o técnico, o marqueiro, os caras trabalharem 3 meses e não ter salário. O cara dando a sua vida ali pelo outro, e o cara trabalhar e não ter salário. E, consequentemente, a gente fica se perguntando um conselho municipal para atuar ao lado desses profissionais. E a sociedade civil para atuar ao lado desses profissionais. E nós, para atuar ao lado desses profissionais. Ajudar a levantar essa bandeira tão importante, porque qualquer um de nós pode se contaminar do dia para a noite, e vamos precisar desses profissionais nesse momento, de extrema emergência, mas a falta da participação da política pública, isso nos deixa numa situação muito vulnerável, e fica à vontade para que os vereadores, os prefeitos, aproveitem um determinado momento, que é esse, e para fazer o seu jogo político. E a gente está vendo aí o Rio de Janeiro, esse escândalo, que a gente está passando, a vergonha que nós estamos passando em termos de Estado do Rio de Janeiro. O que é isso? Está acontecendo, mas acontece porque nós não participamos, acontece porque nós não fazemos valer o direito. A democracia ela tem que ser vigiada a todo momento. A democracia ela tem que ser acompanhada, porque se ela não for acompanhada, ela vai deixar de ser democracia. Então nós precisamos estar vigiando sempre o processo democrático, precisamos estar participando sempre do processo democrático, acompanhando sempre. Só que isso demanda tempo, e aí, endossando mais uma vez a fala do professor Guilherme e da professora Kátia, isso demanda tempo, isso demanda locomoção, isso demanda embate, isso demanda conhecimento, e, obviamente, você não tem verba para isso. A pessoa que vai para lá, que se coloca totalmente à disposição, ela não tem verba para esse processo, ela não tem dinheiro, ela ou trabalha ou participa desse processo, e aí, obviamente, ele vai ter que trabalhar. Então, nós temos um programa extremamente lindo, que a Simone colocou para a gente a partir da Constituição de 1988, mas, por outro lado, temos dificuldade de demanda para acompanhar essa lógica dos conselhos municipais, que é importante, é fundamental e que precisa ser passada para a sociedade. A sociedade, como um todo, ela precisa conhecer. Eu
possivelmente, de alguns candidatos que estão se colocando na cidade, e aí eu sou de Nova Iguaçu, se você perguntar sobre o Conselho Municipal de Saúde, se você perguntar pelo Conselho Municipal da Criança e Adolescente, se você perguntar por qualquer conselho, os caras não sabem absolutamente nada, nem sabem o que é conselho. Entendeu? Então, isso é muito grave, isso é muito complicado. Por outro lado, é o cuidado que se tem que ter na questão do Conselho Municipal, para não se encher aquilo ali de cabo eleitoral também. Né? Senão a gente acaba colocando ali, as pessoas vão para lá e a gente acha que está cheio de boa-fé e acaba colocando cabo eleitoral para tudo que for necessário. Eu vou ser muito breve, porque tanto a Kátia quanto o Guilherme falaram brilhantemente sobre essa lógica da questão do Conselho e acompanhar, mas eu acredito que uma participação maior, e se nós queremos ter uma participação, nós precisamos trabalhar muito em sala de aula. Eu acho que a sala de aula é o nosso grande mecanismo de transformação. A sala de aula, a gente sair dessa grade curricular, ter a possibilidade de discutir cidadania dentro de sala de aula, discutir a questão dos direitos humanos e explicar para a sociedade que é o Conselho Municipal, eu acho que a gente tem um processo de transformação muito grande. Então, é através da educação, através da sala de aula, através das informações que teremos a possibilidade de melhorar ou tentar melhorar um pouco o que nós estamos vivendo. Lembramos, assim, de todos os conselhos são fundamentais, todos são importantes. Educação e saúde eu colocaria como prioridade. Educação e saúde eu colocaria como prioridade na questão dos conselhos em termos de debate mais atento, mais ferrenho, né, de embate mesmo, porque se não for a educação, se não for a saúde, nesse momento que a gente está vivendo agora, é uma coisa altamente complicada, né? Porque muita gente vem se discutindo, volta ou não volta às aulas, a questão de discutir volta ou não volta, discutir saber se a pessoa tem comida em casa, questão de saber se a pessoa está conseguindo se manter viva. Acho que a discussão é voltar ou não voltar, é tentar manter as pessoas vivas, é tentar manter as pessoas conscientes e apoiar o profissional de saúde. Porque se eu não apoio o profissional de saúde, amanhã eu vou estar lá e apoiar o Sistema Único de Saúde, que é maravilhoso. O Sistema SUS é o melhor sistema que se tem em qualquer parte do planeta. Não existe sistema igual ao SUS. Então, ter o Conselho Municipal de Saúde apoiando, discutindo, fiscalizando é fundamental, porque nós não teríamos esse vexame, não estaríamos passando pelo que nós estamos passando agora. Seria mais ou menos isso a minha fala, e vamos aguardar, Simone. Uma boa noite a todos. Pronto, obrigada, Renato. Então, é uma temática que ela não se encerra aqui. É uma temática que a gente precisa, principalmente, refletir qual a importância do poder da população, que é o poder popular sobre todas as esferas políticas, de controle social e de participação. O problema, muitas vezes a gente percebe que quando a gente exerce nosso poder do voto, de ir nas urnas e votar em alguém, a gente está dando o legado àquela pessoa de levar as suas demandas, as suas propostas da população de uma maneira geral. E muitas vezes a gente entrega esse legado na mão dessa pessoa, desse parlamentar, desse vereador, desse deputado, e a gente não exerce o nosso direito e o nosso poder de fiscalização, de cobrar se as demandas da população, da sociedade, das minhas demandas também, estão sendo atendidas. Esse é o poder popular. Participar dos conselhos municipais, não só aqueles que vão como representação de algum campo, de alguma área, porque um conselho municipal ele tem representações do governo, ele tem representações da sociedade civil organizada, ele tem diversas representações que compõem o conselho para que se faça essa discussão, para que faça essa fiscalização, para que se discuta as demandas que estão chegando da população para aquele conselho.
Se a gente tivesse maior informação, se a gente pudesse participar mais desses conselhos, e exercesse mais o nosso direito de fiscalização, porque ele é uma ferramenta de fiscalização, principalmente que perpassa por dentro dos conselhos, como está sendo redistribuído o orçamento que chega para aquela secretaria, para aquela área, seria muito importante, porque talvez a gente evitaria metade da corrupção que a gente encontra nos espaços, e evitaria também que a gente tivesse dentro dos conselhos municipais a influência do governo local sobre a decisão coletiva de participação popular. Vou dar um exemplo, assim, aqui em Nova Iguaçu, do que aconteceu. Todo mundo acompanhou, tem alguém com fone, com o áudio ligado. Todo mundo acompanhou que foi construído o hospital de campanha em Nova Iguaçu, que foi gasto mais de 89 milhões, se eu não me engano, em torno disso, na construção desse hospital de campanha, que nunca funcionou, que nunca atendeu um paciente sequer. Foi gasto 89 milhões. Cadê o Conselho Municipal de Saúde para dizer aonde foi, o que foi feito desse dinheiro, como foi empregado esse dinheiro, está fiscalizando isso? Essa é a função do Conselho Municipal de Educação, atender às demandas da categoria da população. Não teve o atendimento, foi gasto esse dinheiro, e aí, como é que fica? A mesma coisa a gente fala do Conselho Municipal de Educação, que hoje está debatendo, ainda está tendo algum tipo de debate sobre o calendário letivo. A gente é contra a volta às aulas. A gente é em defesa da vida. A gente sabe que muitos países onde teve o retorno das aulas, aumentou o índice de contaminação e mortes. Então, a gente é em defesa da vida. Então, está se debatendo no Conselho Municipal de Educação o que vai fazer com o calendário de 2020, isso em Nova Iguaçu. Então, o Conselho Municipal, a população, a sociedade civil, deve exercer a sua função fiscalizadora e de levar as demandas da sociedade dentro dos conselhos, por isso é importante. E, para finalizar e para passar para as perguntas que existem, a gente tem no artigo 1º da Constituição Federal de 1988 que o poder emana do povo. Isso a gente precisa ter consciência. E como já dizia Paulo Freire, o conhecimento liberta. Então, a gente deveria se apropriar desse conhecimento, de saber como funcionam os conselhos municipais do nosso território, vou colocar aqui do nosso território, porque a gente está falando especificamente de Nova Iguaçu, organizar a classe trabalhadora, organizar a sociedade civil, para que a gente tenha representações efetivas dentro desses conselhos, e não só as representações que, por acaso, inclusive, que a gente sabe muito bem que o governo interfere e coloque lá dizendo que é uma representação da sociedade civil, mas que defende interesses pessoais ou que defende os interesses do governo. A gente precisa de representações que realmente defendam o interesse da população e não os interesses do governo, para que eles vão para lá e votem naquilo que os governos municipais locais estão propondo. Então, a gente agora vai passar para as perguntas e a gente vai fazer assim 2 minutinhos para tem 3, eu até depois vou olhar lá no comentário do Facebook se tem mais perguntas, mas eu vou fazer a primeira pergunta e 2 minutos para cada professor aqui presente que veio dialogar conosco. Isso é um bate-papo, é um diálogo, entendeu? A partir das nossas vivências, dos nossos acúmulos. Lógico, tem muito mais aí para a gente conhecer, a gente avançar, mas é a partir dos nossos acúmulos, da nossa vivência, daquilo que a gente entende por participação popular, e estamos aqui dialogando. Então, vamos dar 2 minutinhos, no máximo 3 minutinhos, para cada companheiro que está aqui, companheira, responder
essas perguntas. Vou fazer a primeira pergunta, 2 minutos, e aí depois volta para cá. A primeira pergunta é, na opinião de vocês, a partir do nosso território, hoje, os conselhos municipais exercem, de fato, o controle social e utilizam os recursos públicos como resposta às demandas sociais? Começa com o Guilherme. Professor Guilherme. Deu para entender a pergunta, professor? Deu sim. Seu áudio está um pouquinho baixo, mas pelo menos para mim aqui está um pouquinho baixo, mas deu para entender. Então, a resposta é não, né? Quem convive e vive política pública dentro dos seus municípios entende e, na minha opinião, os conselhos municipais hoje estão longe de exercer o seu papel fundamental, né? A gente encontra ainda alguns companheiros aí que se disponibilizam a estar presente, como a nossa companheira Kátia, a professora Kátia, e outros amigos também que nós temos, de estar presente nos conselhos municipais, mas são minoria, poucas pessoas realmente que têm essa visão de território, de população, de implementar políticas públicas. Até porque eu vi um comentário do Facebook, aí alguém comentou, que existe uma dificuldade muito grande, existe uma falta de informação muito grande, até por uma questão política, né? Não é interessante para o poder público municipal que pessoas com conhecimento, como disse aí a Simone, de causa, eles estejam presentes nos conselhos, porque aí estará fazendo realmente o papel do conselheiro municipal, que é de propor, de cobrar, né? E é por isso essa live ela é tão importante, para que a população saiba que existe um conselho municipal onde ela pode participar, onde ela deve participar, para cobrar do poder público atitudes referentes à melhoria da educação, da saúde, da segurança, né? Concordo aí com o professor quando ele fala que na prateleira de cima ali de prioridade estão os conselhos municipais de saúde e de educação, né? Eu entendo que tudo parte daí, e as pessoas não têm ainda essa noção de que é necessário participar. E nem o poder público tem interesse em que as pessoas capacitadas ou as pessoas que buscam, né, militar nessa luta aí por melhorias estejam presentes nos conselhos. O que eu vejo hoje nos conselhos municipais, para encerrar minha fala, é o que eu vi ali também no comentário do Facebook que apareceu para mim aqui, é que os conselhos municipais são braços do governo, onde você tem a participação do governo, que é legítima e legal, e quando a sociedade civil organizada está cheia de cabo eleitoral, como o professor falou aí, cheia de cabo eleitoral, onde não se propõe nada além daquilo que o governo se interessa para cumprir. E aí a gente vai levando um conselho municipal que é pautado por prioridades do poder público municipal. Tão pura e simplesmente assim. E a política pública que é necessária, efetiva, para a melhoria da população, ela não é levada à frente porque não é interessante o poder público municipal, entendeu? Então, na minha opinião, não temos que avançar muito nesse sentido. Muito obrigado. Professora Kátia. O que o colega Guilherme falou, concordo, está longe, né, de agir, de ter ação no que deve ser feito. E como o Guilherme também pontuou, muito dos conselhos, né, de repente, por falta de conhecimento da população, ou também o governo não quer, né, que chegue até a população exatamente como deve funcionar o conselho e quem possa participar, e acaba indicando os seus. E eu digo até pelo Conselho mesmo de Alimentação Escolar, quando eu cheguei lá na cidade que eu sou presidente, quando eu entrei para ver vários, né, tava lá os que foram nomeados, e quando eu fui que eu tenho que ter o contato deles para poder chamar a reunião e participar,
E aí, quando eu vi esses 4 que eu falei que era da sociedade civil, eu descobri que os 4 são de uma mesma igreja, que foi indicação de uma pessoa que trabalha dentro da Secretaria de Educação. Então, o que a gente vai entender disso? Como que 4 pessoas que participam do conselho foram escolhidas, exatamente indicadas por alguém do órgão, né, do governo. Então, a gente imagina o quê? Que quer utilizar o espaço do conselho para o seu próprio, digamos assim, em sua própria defesa, e não para a defesa do que realmente deve o conselho agir. Então, por isso que eu volto na tecla de que a população tem que entender, tem que conhecer, porque você só escuta falar no conselho, você tem que conhecer o conselho, tentar entender para que serve aquele conselho, qual é a função dele, e arrumar um jeito de participar, de querer participar. Porque aí sim, quando a população tiver essa consciência e realmente do que tem que ser. Renato? Olá. Eu acho que é unânime em saber que não funciona, não funciona. E eu fico pensando aqui, se funcionasse o Conselho Municipal do Meio Ambiente em Nova Iguaçu. Você tenta imaginar o que seria isso, né? Você ter o Conselho Municipal do Meio Ambiente funcionando, fiscalizando, querendo saber para onde está indo as verbas sobre a questão ambiental, querendo fiscalizar sobre a questão da atuação da Secretaria de Meio Ambiente em Tinguá, na reserva do Tinguá, ter a possibilidade de ter o Conselho Municipal de Meio Ambiente preocupado simplesmente com a questão da água no nosso município, dessa exploração predatória que se tem da nossa Mata Atlântica, mas é um desconhecimento e, consequentemente, nós não temos, infelizmente, não existe essa questão de bom investimento, de preocupação, de ocupação. É o que a gente chegamos num ponto comum. Esses espaços acabam sendo espaços para cabos eleitorais. Então, a resposta é não, cara. Vamos para a segunda pergunta, porque eu acho que tem até muito a ver com o que foi falado na primeira pergunta. O que vocês acham da influência dos governos sobre os conselhos? Eles não deveriam ter mais autonomia, os conselhos? Essa é a segunda pergunta. Guilherme. Então, excelente pergunta e vem de encontro com a primeira, como você mesmo falou. Influência total, né? Influência, pelo menos aqui no nosso município, aqui em Belford Roxo, a gente consegue entender e ver, como a colega aí, a Cátia, falou, se você for procurar, né, as redes sociais dos membros dos conselhos municipais aqui, eles estão, sociedade civil quase toda, né, não é unanimidade, mas quase toda, ligada ao governo municipal. Né? Então, isso acaba não tornando o conselho democrático e dificultando, assim, a melhoria para a população, como o professor aí brilhantemente falou, a questão do meio ambiente, né? Nova Iguaçu sofre muito com isso pela reserva de Tinguá. Né? Então, aqui em Belford Roxo, a gente consegue perceber, né, braços do governo em todos os conselhos municipais, até para facilitar a vida do poder público municipal, porque o conselho tem a função de fiscalizar. Né? Então, um exemplo disso sou eu, né, que não permitiram que eu tomasse posse no Conselho Tutelar por uma questão simplesmente política, né, por eu não ser ligado e nem estar disposto a me ligar com nenhum braço do governo. Então, a gente entende que o motivo foi esse, e assim funciona nos conselhos municipais também, né?
Não existe uma informação do Conselho Municipal, porque pode ser que, se divulgar muito, né, as pessoas aqui não sabiam nem que o Conselho Tutelar tinha eleição, né? Então, é uma desinformação proposital muito grande por parte dos governos, e aí a gente vai além do municipal, estadual e federal também. Então, a população que vive no município, que existe uma população enorme de crianças e adolescentes, e os municípios não sabem que existe uma eleição para o Conselho Tutelar, que eles podem votar em alguém, podem se candidatar, não sei se vai tomar posse, né, mas pode se candidatar e disputar uma eleição para se tornar conselheiro tutelar e defender os direitos da criança e adolescente no município. A gente não tem essa noção. Entendeu? Então, isso é muito preocupante, e com isso os governos vão colocando seus cargos eleitorais dentro dos conselhos para dominar e para facilitar a vida dos governantes e membros do governo. Isso aí é a minha opinião, e eu acredito que essa influência é muito negativa. Professora Kátia? Quando se fala do conselho ter autonomia, e aí a gente tem que ter todo o cuidado de dizer que, claro, o conselho, como eu falei, igual o CACT Fundeb, ele só é o de acompanhamento e controle social. Ele não pode deliberar nada. E aí, quando você vai para o Conselho de Alimentação Escolar, você já vê que ele é fiscalizador e deliberativo, e que precisaria um pouco mais de autonomia, sim. Porque é o que eu estou te falando. Como hoje nós temos um problema dentro do município, às vezes eu fico pensando, o que a gente pode fazer? Além de eu cobrar via ofício, a gente não tem muito o que fazer. Então, quando falam assim para mim, um exemplo, teve uma empresa que ela era contratada para servir os alimentos na merenda para o aluno na escola. A empresa teve o seu contrato novo, foi esse ano, né, o contrato dela. Ela começou em fevereiro. E aí, quando veio a pandemia e a suspensão das aulas, ela não estava servindo merenda. E aí, o que acontece? Teria que ou ela fazer os kits para entregar aos alunos, ou suspender. E aí, o que nós fizemos? A empresa disse que não poderia dispor dos alimentos para formar o kit, ela só poderia se fosse para servir o alimento pronto, e aí a gente pediu pela suspensão desse contrato. Houve até a suspensão do contrato, mas demorou-se para fazer e sair em diário oficial e tal, essa suspensão do contrato. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pensou, a única coisa que a gente poderia, como conselho, via ofício, fazer a solicitação à Secretaria de Educação e à Prefeitura e avisar a tutela de educação, a promotoria. Assim nós fizemos. De cobrar, porque esses kits alimentam e falam, o que o conselho tem feito? O que eu posso fazer, infelizmente, o que seria? Via ofício, peguei até relatos de família que estão precisando, encaminhei tudo junto com os ofícios para a promotoria. A última reunião que nós tivemos, o promotor ainda falou, não, agora vocês me mandam todos os ofícios que vocês enviaram, todas as respostas que vocês receberam da Secretaria de Educação e da Prefeitura, que eu vou anexar e fazer um processo civil e criminal. E ele ainda avisou que abriria um processo não só contra a prefeitura, mas também em nome do prefeito, porque é um crime que ele está fazendo, não utilizando a verba para repassar o que deve ser feito. Mas, fora isso, a gente não poderia fazer. Então, de repente, eu cheguei a perguntar para o promotor, falei, eu gostaria de solicitar ao senhor que nos ajudasse. O que mais a gente, como conselho, poderia fazer? Ele falou, o que vocês já fizeram. Cobrar via ofício a Secretaria de Educação e a Prefeitura e nos avisar. Então, quer dizer, dentro do Conselho de Alimentação, eu acho que a gente poderia ter mais autonomia e, de repente, fazer algo mais. E a gente não pode mais. E aí,
quando chega no conselho municipal, eu acho que a gente também poderia ter mais, né? Mas aí volta naquela questão também. Para a gente ter mais autonomia, a gente tem que ter conselheiros conscientes do seu papel, né? Do que ele deveria realmente fazer dentro daquele conselho. E aí, se a gente tem conselheiros ali, que são indicação do próprio governo, que não sabe sequer para que serve um conselho, que está lá só para dizer que está, para assinar qualquer ata, porque o conselho quer, porque ele precisa de uma assinatura de um conselho ativo, aí eu não sei nem se a gente poderia lutar por essa autonomia. Porque o que seria essa autonomia? O governo fazer com o conselho o que ele mais quer? Então, quer dizer, é muito difícil falar para você que a gente poderia ou não ter autonomia. A gente deveria ter, sim, mais autonomia, com conselheiros atuantes e conscientes do seu papel dentro do seu conselho. Professor Renato. A professora Kátia agora fez me dar uma volta aqui, danada, e eu achei bem bacana, porque é isso, a gente não deveria ter mais autonomia, ou deveria ter uma autonomia muito maior, mas assim, a professora Kátia fechou aí com uma questão brilhante, que a gente ter autonomia, é fundamental ter mais autonomia, é fundamental ter pessoas que entendam o que é a questão do conselho, mas, por outro lado, também ter mais autonomia com os cabos eleitorais ali dentro, né? Então, é um jogo extremamente complicado da gente ter essa resposta de imediato, assim, pela circunstância do que nós conhecemos do que é a política municipal, de todos os municípios. Então, é complicado. A gente sabe que é importante ter autonomia, é fundamental ter mais autonomia, é importante ter pessoas que reconheçam e saibam a importância de estar ali e saber que conselho é aquele que está prestando. Por outro lado, com todo esse processo, com toda essa autonomia, com cabos eleitorais ali dentro, braço diretamente do governo, e aí se torna altamente complicado. Então, importante ter, mas ao mesmo tempo nos leva a pensar as circunstâncias de ter essa autonomia com uma sociedade civil não preparada para estar ali, ou ter essa autonomia e a gente não ter uma participação da sociedade, das lideranças comunitárias, que sabem da necessidade, que reconhecem a necessidade, mas não está naquele espaço para participar e discutir. Então, as pessoas que mais deveriam estar participando, discutindo, não estão. E com essa autonomia que a gente acha que tem que ter, mas ao mesmo tempo tem esse cuidado para onde vai isso. Então, Simone, essa pergunta foi complicada, acho importante ter, mas ao mesmo tempo, como a professora Kátia deixou perfeitamente, ter as pessoas certas nos locais certos, para não acontecer com o Guilherme, que ganha as eleições do Conselho Tutelar do município dele e não viu o Conselho Municipal da Criança atuar para saber exatamente quais foram os motivos dele não ter tomado posse. Eu não sei se foi só ele ou se foi a eleição como um todo, porque no meu caso, em Nova Iguaçu, eu ganhei o primeiro mandato, assumi, tomei posse na boa. Quando disputei o segundo mandato que ganhei, todos que estavam naquele momento não tomaram posse, até hoje não se sabe o porquê. Última pergunta, e a gente começa agora no Renato e termina no Guilherme. Os conselhos municipais são de participação popular e existem desde a Constituição de 1988, a fim de que possa apresentar demandas, discutir os orçamentos e a implementação de políticas. Como são escolhidos esses representantes e como poderia haver maior participação popular? Renato. Bom, acho que esses representantes, acho que a discussão ela poderia ser descentralizada do centro da cidade. As discussões são muito voltadas para os grandes centros da cidade e não levando essas discussões para os bairros um pouco mais distantes. Esclarecimento, levando a sociedade a ter um processo de reconhecimento. Como assim? Nós podemos fazer, por exemplo,
umas discussões, associação de moradores, se caso ainda existir, associação de moradores, levar para os salões das igrejas católicas, das igrejas protestantes, dos centros de matriz africana, para as demais religiões que possam ter essa possibilidade de estar discutindo isso. Eu acredito que dali, sim, nós teremos aí uma possibilidade bem melhor e mais consciente dessa lógica, dessa participação. A sociedade civil pode ser escolhida através do quê? Através das suas próprias lideranças, da participação mais efetiva nas políticas públicas, e que essa discussão ela saia do centro. Geralmente essas discussões são muito no centro da cidade. Vou fazer um centro de Nova Iguaçu, um centro de Belfort Roxo, mas o cara que está lá no Chavante, Xangri-Lá, o cara que está em Vila de Cava, o cara que está em Santa Rita, nem sabe o que é isso, nem sabe o que acontece. Então, essas discussões elas deveriam sair também do centro e buscar as áreas mais periféricas das cidades, passando por esses segmentos que eu acho tão importantes de participação da cidade. Professora Kátia? Perfeita a colocação do nosso colega Renato, exatamente, porque é o que eu falei. Como que eu descobri? Eu mesmo sendo da educação, eu sabia que existia o conselho, mas não sabia como é que funcionava. E aí tudo começou, começou como? O sindicato precisava de indicar 2 representantes da categoria para participar do conselho do Fundeb. E como eu estava atuante na época no sindicato, né, dos professores, me ligaram e perguntaram se eu podia participar. Eu falei, ótimo, que eu quero participar mesmo. Entrei e lá, né, foi tipo um puxadinho. Entrei do Fundeb, que aí automaticamente, você sendo do Fundeb, você tem direito a uma cadeira no Conselho Municipal de Educação. E aí foi aonde eu descobri do conselho, como funcionava o Conselho de Alimentação, e pedi para participar. E é o que ele falou. Se eu, como professora, atuante, militante no município, já tive que precisar do sindicato me chamar, como que as outras pessoas precisam saber disso? Então, hoje, por isso que aonde eu passo, com quem eu converso, eu tenho sempre falado sobre essas questões do conselho, de como funciona, porque é isso, a gente tem que levar para todo mundo. Levar para todos o que realmente é o conselho, o que significa o conselho, para que o conselho serve, para que as pessoas compreendam e vejam que, opa, peraí, eu não preciso ser funcionário da prefeitura, peraí, eu não preciso ter um aluno na escola pública para fazer parte do conselho municipal, eu não preciso ser um médico ou enfermeiro do município para fazer parte do conselho de saúde. E aí, como veio agora o Guilherme falando que ele foi candidato, que até um tempo atrás realmente nem eu sabia, essa última reunião do conselho tutelar, que eu soube que a gente, inclusive, poderia votar e escolher um conselheiro, que por mim, tinha uma votação separada lá, e eu fui descobrir nessa última eleição de conselho tutelar que um colega era candidato, você vota lá. Eu falei, mas como eu voto? Não, você não tem título em Queimados? Vota. É só ir lá votar. Então, quer dizer, as pessoas não têm esse conhecimento. Então, o colega Guilherme colocou muito bem. A gente tem que levar essas discussões para todos, né? Seja qualquer religião, seja em qualquer grupo de ação, seja numa associação de moradores, em qualquer canto, em qualquer escola, a gente tem que levar esse conhecimento. E eu li alguém aqui colocou no comentário sobre os conselhos dentro da escola, os conselhos escolares, que hoje está tendo uma visão melhor. Mas tem muitas escolas que não funcionam o conselho escolar, que começa como? Então, tem que começar a lidar com os nossos alunos na sala de aula e explicar para eles que é ali que eles começam, dentro do conselho, dentro da escola, o conselho escolar, em que o aluno faz parte para ajudar a melhorar ali a educação daquela escola dele, da unidade escolar, e aí sim ele ter a visão e conhecimento para os demais conselhos. Então, eu acho que tudo é isso daí, é a gente levar essa discussão
abranger mais a realidade, né, da existência do conselho. Eu acho que é assim que a gente consegue conscientizar mais pessoas e trazer as pessoas para participar mais. Professor Guilherme? Então, primeiramente, me desculpar aí pelos sons aí externos, porque fazendo aqui na minha varanda, e hoje é minha folga, então eu trabalho, só tenho uma folga na semana e a minha pequena é muito agarrada, então ela veio aqui, visitou, já voltou, daqui a pouco ela volta de novo, mas faz parte aí. Então, como foi muito bem colocado, essa questão do Conselho Municipal, a escolha dos conselheiros, né, o Conselho Tutelar é uma eleição, né, com urna eletrônica, tudo teve urna eletrônica, teve tudo direitinho. Respondendo a pergunta aí do professor, eu não tomei posse por simplesmente uma alegação política e cuidar da minha candidatura, entrei na justiça, ainda está na justiça, né, mas eu já perdi a esperança já de conseguir, então, bola para frente, na próxima a gente vem de novo. Então, e a gente vê isso, né, na Baixada Fluminense como um todo, né? O poder municipal, ele colocando seus aliados dentro dos conselhos para manter o poder, né, total na mão do prefeito ali, entendeu? Então, dos prefeitos. Então, o poder emana do povo, diz a Constituição, né? Então, como a Simone colocou, teoricamente, está tudo dentro da lei, sociedade civil de um lado, governo do outro, debatendo políticas públicas para melhorar a vida da população. Na teoria, é isso sim que deveria funcionar, mas não é assim que funciona. O que a gente percebe membros do governo exercendo seu direito, sociedade civil com membros ligados a pessoas do governo, que vão ali simplesmente para assinar a ata, né, quando vão, e não se debate muita coisa, e não se discute nada, e se delibera, geralmente, assuntos que já vêm prontos, que é de interesse quase sempre, tão somente do governo. Então, a gente entende que é necessário uma mudança aí nessa política que é exercida principalmente na Baixada Fluminense, né, que é uma política ainda do totalitarismo disfarçado de democracia, né? Então, os conselhos municipais são fundamentais. Se exercessem o seu direito, né, na íntegra e como deve ser, a situação da Baixada Fluminense hoje seria outra, com certeza, né? Então, a gente entende que é necessário mudar, na verdade, a cultura, né? É necessário a gente democratizar essa informação e esbarra em muitas coisas, para fechar minha fala, esbarra em muitas coisas, esbarra na falta de tempo, esbarra no que a pessoa tem que trabalhar, e as reuniões geralmente são marcadas em horário comercial, esbarra na falta de comunicação, esbarra na má vontade do poder público em divulgar, esbarra na perseguição política, esbarra em muita coisa. Então, quando você se propõe a militar em defesa do povo e da população, e você não encontra governos que estão preocupados com esse mesmo objetivo, você encontra, entre outras coisas, a perseguição política, e você acaba ficando refém de se manter ali naquela situação, sem poder avançar muito na questão que necessita o Conselho Municipal, até por uma questão de segurança, tanto profissional quanto até mesmo pessoal, física. Então, é muito complicada a situação, mas a gente não desiste, a gente está na batalha aí, a gente está na luta, e acreditando que dias melhores virão, porque nada é impossível de mudar, né? Considerações finais. Vamos começar pela professora Kátia.
Bom, quero agradecer, né, a Simone pelo convite aí, né, que a gente está aí nesse grupo, né, para a gente poder, desse coletivo, para a gente poder puxar mais o povo que parece que está inerte, né, em Nova Iguaçu. Nós começamos o nosso coletivo por isso. Eu chamei Simone e falei: Simone, vamos voltar à nossa luta lá de quando a gente fazia parte do sindicato, que eu acho que a gente está tendo muito ataque e o povo está inerte. Né? Agradecer os colegas Guilherme e Renato, né, pelas falas, né? Bom saber que a gente tem pessoas também que têm o mesmo ideal que o nosso, né? Que a gente sabe que a gente precisa lutar aí por todos nós, né? E pessoal que está aí assistindo, que contribui com seus comentários, com suas perguntas, e falar mais uma vez, né, bater sempre na mesma tecla, igual a mãe quando chamando a atenção do filho, né, a vida toda. A gente procurar mais saber dos conselhos, né, seja da educação, da saúde, ou, né, o conselho tutelar, os demais conselhos que nós temos, que nós sabemos, né, Simone falou aí vários. Então, existem muitos conselhos. Eu não tenho nada a ver com a educação. Então, você pode ajudar e se ajudar em uma outra área. Então, é a gente procurar compreender mais sobre os conselhos, sobre a sua ação, participar e levar essa discussão mais à frente, né? Para a gente que nós possamos ser multiplicadores, né? A gente não basta a gente ter conhecimento e guardar para nós, né? Então, a gente ser multiplicador, porque a população, né, o povo, a gente precisa disso. O que a gente vai conseguir? Através dos conselhos, a gente ter voz, a gente ter lugar e a gente lutar exatamente pela aquilo que a gente acredita, né? A colega Verônica colocou aí agora, né? Precisamos revezar na luta, porque a gente realmente sempre participou, sempre lutou, e infelizmente tem pessoas que só buscam pelo menos da educação, que mais a gente vê, só vai para a luta, só vai para a rua, só vai, né, participar de algum movimento quando está faltando o salário. E a gente sabe que não é só o salário, a gente precisa de condições melhores de trabalho, de viver, né? Então, a gente precisa de melhores condições. Nós pagamos tantos impostos, né? E a gente não tem de volta quase que nada, né? Então, a gente precisa ter voz, ter conhecimento para a gente realmente lutar pelo aquilo que a gente merece e tem direito, né? Então, espero que as pessoas saiam desse momento aí. Deixa, tá ruim, todo mundo rouba, tem consciência agora na época de eleição, né? Não vou nem votar, aí não tem ninguém. Gente, não votar nulo, votar em branco ou não votar, você vai fazer com que aquele péssimo continue. Então, se a gente quer que mude, a gente tem que começar por nós. Então, ter consciência, sabermos do que a gente precisa agir e agir de fato, para que a gente consiga mudar esse cenário que a gente está vivenciando hoje, que está precário. Obrigada a todos, boa noite. Obrigada, professora Cátia. Agora o professor Guilherme. Agradecer primeiramente aí a professora Simone, a professora Cátia, o professor Renato, a você que está aí nos acompanhando, aí, tirando o tempo da sua sexta-feira à noite para nos acompanhar nesse bate-papo, que é tão importante e tão atual em tempos de eleições municipais. Quero deixar aqui claro que é necessário votar, é necessário escolher, é necessário pesquisar, é necessário entender quais são as opções, porque existem opções, né? Então, nós possamos entender qual é a melhor opção para representar o nosso município e o nosso poder legislativo, seja em qual município for, né?
A Baixada Fluminense precisa de ter uma renovação, independente, não estou falando aqui nada de política partido ou político A ou B, estou falando uma questão de uma situação genérica, uma questão genérica onde nós precisamos realmente observar e entender que o voto ele é uma procuração que a gente passa para alguém nos representar. Aí seja ele quem for, a partir do momento que ganha e toma posse, precisa ser cobrado, né? Eu bato muito na tecla que político não é celebridade, político não é artista, político não é para ser bajulado, político é para ser cobrado. Seja ele quem for, de qual partido for, se tomou posse, assumiu o mandato, tem responsabilidade sim, tem que ser cobrado sim, e nós que pagamos os seus salários precisamos estar nessa posição de cobrar, né, de buscar soluções para os problemas da Baixada Fluminense, que é um território super carente de tudo, educação, saúde, segurança, né, as mortes em hospitais do SUS na Baixada Fluminense são números assustadores, a educação precária e sem base, sem estrutura na Baixada Fluminense, a segurança pública de cada 10 jovens que morrem no Rio de Janeiro, 7 morrem na Baixada Fluminense. Então, é necessário levantar o debate, é necessário levantar as questões sociais, movimentos sociais, é necessário levantar as prioridades que a Baixada precisa e quais são as opções políticas que temos que se enquadram nessas prioridades que é necessário para melhorar a vida dos moradores da Baixada Fluminense. Obrigado a todos e todas. Muito feliz por estar contribuindo e colaborando mais um pouco aí com a melhoria, né, com a busca de políticas públicas para o nosso território, que é a nossa tão linda e tão violentada pelo poder público Baixada Fluminense. Muito obrigado a todos e todas. Até o próximo. Professor Renato. Olá, boa noite mais uma vez, já encerrando a nossa atividade. Obrigado, Simone, professora Cátia, professor Guilherme, a todos que nos acompanharam. Desejar saúde para todos. O tema foi extremamente importante. E aí, nós temos aí, essa pandemia que ainda não foi vencida, mas, infelizmente, muita gente está levando isso na brincadeira. E eu acho que as nossas considerações é que a gente tem a possibilidade de se cuidar, né? No momento que eu me cuido, eu também estou cuidando do outro, que possamos ter esse cuidado com a equipe de saúde que se encontra nos hospitais, os maqueiros, os enfermeiros, os técnicos, os motoristas de ambulância. Eu preciso me cuidar para que eu possa cuidar deles. Eu preciso me preocupar um pouco mais com a cidade. Então, nesse momento, eu desejo saúde para todo mundo, um processo de conscientização para todos. Como diz Ulisses, ninguém larga a mão de ninguém, carregando aí o álcool em gel, que é fundamental, e rumos aí a novas lutas e conquistas que ainda teremos para 2021. Ainda não sabemos o que vem aí pela frente, mas uma coisa é certa, precisamos nos guardar, precisamos ter saúde para continuar no embate, e precisamos valorizar, principalmente nesse momento, os profissionais da área de saúde que estão sendo violentados pelo sistema louco e avassalador que são os nossos governantes. Então, um abraço, saúde para todos. Muito obrigada, professores. Muito obrigada pela participação. A gente vai finalizando, assim, essa live de hoje. Fala do poder popular, fala dos conselhos municipais, mas principalmente fala da conscientização do exercício de cidadã e cidadão, seja iguaçuano, brasileiro, carioca, na necessidade que a gente precisa ser agente multiplicador de informação, de conscientização e de motivação. A gente precisa fazer com que essa live, essa discussão,
não se encerre aqui, mas que ela vá para outros espaços, a gente compartilhe esse vídeo, que a gente reflita com o que foi falado, que a gente discorde, que a gente concorde, que a gente apresente novas propostas, novos encaminhamentos, mas que a gente discuta, de fato, como eu, indivíduo, posso colaborar para a transformação da sociedade, começando no nosso território. Como eu posso ser agente multiplicador e fiscalizador dos nossos direitos. Nós estamos vivendo um momento muito complicado no Brasil, um governo federal de ultradireita, reacionário, políticas sendo implementadas de retiradas de direito da classe trabalhadora, foi reforma da Previdência, reforma trabalhista, agora vem reforma administrativa. Enquanto que nós temos um presidente que não está priorizando a vida das pessoas. Acabei de ver aqui, estamos chegando a 130 mil mortes de brasileiros. Isso é sério. E o que está acontecendo hoje no nosso país é um descaso. E talvez esse descaso, a culpa também seja nossa, por a gente não exercer o nosso direito de cobrar e de fazer participação popular nos espaços de decisão. Lembrando que vários professores já falaram aqui da importância do voto consciente. Também não sou candidata a nada, mas eu sinto a necessidade que a gente deva ser agente de conscientização e a gente deva, atuando nos espaços que a gente pode atuar para dialogar com o conjunto dos trabalhadores, com o conjunto da população, sobre a importância do nosso voto, mas principalmente sobre a importância da nossa participação popular nos espaços de decisões. Inclusive de cobrar do seu vereador, está na hora. Cobrar do seu vereador, acompanhar as câmaras de vereadores, porque é na calada das noites que lá acontecem as coisas. Então, muito obrigada pela participação de vocês, por ter dedicado esse tempinho para vir aqui sexta-feira à noite, caso não lembre, 11 de setembro, Torres Gêmeas, que marca aí um acontecimento mundial, foi hoje, não sei quantos anos, mas esse passado foi 2011, se eu não me engano, 2001, não lembro bem, mas é um fato marcante mundial, que a gente possa sair daqui hoje, ou assistir a final de sexta dessa live, sermos agente de transformação da sociedade. Muito obrigada, professores, muito obrigada a quem ficou, muito obrigada a quem vai assistir, e até a próxima live. Tchau, pessoal. Tchau, Valeu, boa tchau. noite. Tchau, tchau.